Esse é um chip de computador, ampliado 500 vezes. O que você vê é o topo de uma cidade computacional, com bairros distintos para diferentes funções. Eles são ligados por até 100 km de linhas de cobre ultra finas, espalhadas por 10 ou mais níveis empilhados. Na base, bilhões de dispositivos eletrônicos geram um tráfego digital que percorre o chip. O mais comum deles é o transistor, um interruptor que permite a passagem de corrente sob uma tensão. Transistores podem ter até 3 nanômetros e mais de 50 bilhões deles cabem em um único chip. Globalmente, produzimos mais de 1 trilhão de chips todo ano. Cerca de 20 trilhões de transistores por segundo. E são feitos em menos de 500 fábricas chamadas fabs. Mas como fabricamos dispositivos minúsculos tão rápido? A resposta é a fotolitografia, que constrói todos os dispositivos simultaneamente. É como construir todos os prédios de uma cidade ao mesmo tempo. E sem a ajuda de mini trabalhadores, construímos usando luz como uma ferramenta de medida e escultura. O processo começa com um wafer de silício, que é limpo por imersão em solventes e ácidos, antes de seguir para a fornalha. Lá, gás oxigênio reage com o wafer para formar uma camada de dióxido de silício. Depois, um líquido chamado fotoresiste é espalhado por rotação e aquecido até endurecer. Próximo, luz ultravioleta que atravessa ou é refletida por uma máscara especializada ilumina seletivamente o wafer. Nas áreas iluminadas, uma reação enfraquece as ligações químicas do fotoresiste. O wafer é mergulhado em outro composto para lavar o fotoresiste enfraquecido, deixando a imagem da máscara. E os gases reativos de uma máquina de gravação removem o óxido exposto, criando janelas que esculpem o padrão da máscara na superfície do wafer. O implantador acelera íons de boro ou fósforo que colidem com os padrões que foram abertos. Esses átomos criam regiões eletropositivas ou eletronegativas que mudam a condutividade do silício, criando a base para o interruptor do transistor. As janelas de óxido esculpidas, no entanto, criam formatos de colina e vale. Antes do próximo nível de linhas de cobre serem adicionadas, essas superfícies desniveladas devem ser polidas a uma precisão atômica, usando um processo sofisticado chamado polimento mecânico químico, ou CMP. CMP usa um jato controlado de partículas de cerâmica submícrons para delicadamente raspar e nivelar as áreas acidentadas. Essas ferramentas, assim como muitas outras, são usadas centenas de vezes em um wafer para criar e unir transistores em portas lógicas e para conectar vizinhanças em armazenamento de memória e computação. Fabs funcionam 24 horas e precisam de 3 meses para transformar um simples wafer de silício puro em centenas de chips. Com essa operação contínua, fabs ainda consomem uma enorme quantidade de eletricidade, água, solventes, ácidos, bases, gases de processo e metais preciosos. Wafers são processados em uma câmara ultra pura e são mantidas por bombas de ar funcionando constantemente para manter um vácuo similar ao do espaço sideral. Fornalhas de alta temperatura nunca desligam. O controle de ar da fab constantemente espelha ar filtrado para deixar longe do wafer o pó e minúsculas partículas. Isso consome bastante eletricidade. Os produtos químicos e água destilada usados para limpeza geram aproximadamente, por uso em um único wafer, 20 litros de resíduos que precisa ser filtrado e neutralizado. Enquanto isso, jatos de CMP são continuamente enxaguados com água para garantir que suas minúsculas partículas não empelotem e destruam as frágeis linhas de cobre. Isso adiciona 5 vezes mais resíduos líquidos. As fabs consomem enormes quantidades de gases como hélio e nitrogênio para operar seus equipamentos. E outros gases usados e gerados nesses equipamentos contribuem para o efeito estufa. Para minimizar suas emissões, uma máquina lavadora de gases decompõe e dissolve alguns subprodutos gasosos em água residual tratável. Isso significa mais uso de eletricidade e água. Conforme a tecnologia de chips avança, mais cobre e metais preciosos são necessários para unir os componentes. E novos problemas aparecem. Hoje, fotoresistes baseados em PFSA são essenciais para fazer o menor dos detalhes. Mas resíduos de PFSA no ambiente acabam nos nossos corpos e é possivelmente prejudicial. Chips de computadores são maravilhas modernas e transformaram o nosso mundo, e as fábricas que os produzem são, em si, prodígios da engenharia. Mas no mesmo ritmo que nossa demanda por chips aumenta, a sua fabricação está chegando no limite da sustentabilidade. Atualmente, alguns lugares já estão racionando água aos fazendeiros para a operação das fabs. Em prol do futuro da computação e do meio ambiente, as fabs, mais eficientes, limpas e verdes de amanhã, precisam de uma operação mais inteligente
do que qualquer chip que elas fabriquem.